Muito bem, feliz sábado a todos vocês. É uma alegria vê-los na casa do Senhor esta manhã, não é? E saber que até aqui o bondoso Deus tem cuidado de nós, não é? Tem nos dado saúde e também tem preservado a nossa vida, não é? Ontem, sexta-feira, quinta-feira à noite, o pai de um colega nosso, pastor César, ele, 77 anos, né? Jovem, ele sentiu-se um pouco mal, foi no hospital e enquanto aguardava ali os procedimentos, não passou 10 minutos ali que ele chegou no hospital, teve um infarto e faleceu. Ontem foi o sepultamento dele, né? Assim, ninguém esperava, de um momento para outro, assim, coisa rápida. Ele passou mal, foi no hospital, de repente algum mal-estar, alguma coisa, e chegou lá, então acabou falecendo. A vida, ela é uma coisa assim, bem misteriosa, né? A vida é uma coisa boa que Deus nos deu e nos deu para viver para sempre, né? A intrusa da morte entrou e estragou muita coisa. Mas nós não vamos falar da morte, vamos falar da vida, não é? A vida enquanto estamos vivos. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia essa manhã aí no livro de Êxodo, capítulo 12, contar para vocês um pouco a história, por que nós tomamos a ceia, não é? Por que fazemos isso? De onde vem, por que vem? É uma longa história que eu vou tentar contar parte dela para vocês essa manhã. O capítulo 12 de Êxodo, está aí logo no segundo livro da Bíblia, não é? Foi escrito pelo patriarca Moisés. Abriu a sua Bíblia, encontrou? Todos nós então vamos orar então. Pai Santo e bondoso Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e em nossas mãos. Queremos pedir a Teu Santo Espírito, ó Deus, que ilumine a nossa mente e abra nosso coração para recebê-lo esta manhã. Nos dê a Tua bênção e ser conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ele começa o capítulo 12 dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, quando eles estavam lá como escravos. Este mês vos será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, quer dizer, no final do dia. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, o versículo 8, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui nessa questão. Por que ele pediu assim para comer com pães asmos? O asmo era exclusão totalmente do fermento. Não podia ter fermento no pão, porque o fermento era símbolo de pecado. E depois vocês vão ver que o Senhor pede para que não tenha fermento em nenhum do arraial, porque se encontrasse fermento no arraial deles, essa pessoa era eliminada da congregação. Então, como era símbolo do pecado, não tinha. E ervas amargas, por que ervas amargas? Para eles lembrarem de quando foram escravos na terra do Egito. Por 430 anos eles permaneceram escravos lá no Egito.
Então eram as ervas amargas para eles lembrarem do sofrimento deles. Então eles deveriam comer a erva amarga e o pão asmo sem nenhum fermento. É por isso que ele fala. No versículo 9 ele diz: não comereis do animal nada cru do cordeiro, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeças, as pernas e as fresuras. Então deveria ali estar. O versículo 10 diz assim: nada deixeis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O versículo 11 ele diz assim: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui nesse versículo 11 é a primeira vez que aparece a palavra Páscoa. Daqui para trás, aqui do primeiro livro aqui de Gênesis, não tem a palavra Páscoa, e até aqui não tinha. Começa a falar da Páscoa daqui para frente, capítulo 12, versículo 11, é a primeira vez que aparece a palavra Páscoa, que eu vou dizer para vocês o que significa. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem de quem? Vamos vê-lo aqui. O versículo 11 diz assim: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então ele está dizendo: olha, eu vou ferir, vou passar na terra do Egito e não vou ferir os primogênitos. Vocês devem passar o sangue do cordeiro nos ombrais, usar o cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, imole o cordeiro, pega o sangue dele e pegue o isopo, como ele diz. Era um arbusto comum, uma espécie de planta que tinha comum ali na região, né, de Gósen ali. Então era um arbusto comum, um matinho. Davi usa: purifica-me com isopo e ficarei limpo, né? Porque o isopo era um tipo assim, eles cortavam o matinho assim, faziam tipo uma vassourinha, um pincel assim, e molhava no sangue do cordeiro e passava nos ombrais da porta assim. Então quando meia-noite então viesse o Senhor, ele olharia aquela porta que tinha o sangue e não entraria, não aconteceria nada. Porque ele estava fazendo e trazendo juízo sobre os deuses, porque os egípcios eles eram muito pagãos, eles adoravam muita espécie de Deus. Folhe um pouquinho a sua Bíblia para trás aí e vá até o número 4, do capítulo 4 aí desse livro, capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Êxodo. Nós vamos dar uma olhadinha quem eram esses deuses que o Senhor estava trazendo juízo sobre eles, que eles mesmos não podiam fazer nada. Por isso que Deus diz: eu sou o Senhor, eles não. No capítulo 7, a primeira praga aí, qual era a primeira praga? Depois do versículo 13 aí, a primeira praga, as águas tornaram-se o que mesmo? Em sangue. E o espírito que protegia o rio Nilo era um deus chamado Rapi, que era conhecido como o espírito do Nilo, ou Quenu, era o espírito do Nilo. Ele era quem protegia as águas, o Nilo, as enchentes, as cheias. E o que aconteceu? Ele então protegia as águas, e ele então foi dado sobre ele a questão de mostrar para ele: olha, ele não é nada, não pode nada, esse Deus não é ninguém. A segunda praga, a praga das rãs. Então aqui tinha um deus chamado Requete, era uma forma de mosca, um deus em formato de mosca, que também não protegia nada. Aí Deus está dizendo para ele: eu vou mandar mosca e vocês verão que esse Deus de vocês não protege nada, assim também como o Deus lá do Nilo, Rapi. Depois ele mandou a terceira praga, que foi a praga dos piolhos, que era o Deus protetor, chamado Sete, Deus do deserto. E ele era o protetor, mas também não protegeu as pessoas. A quarta praga era a mosca. Aqui era a questão era um Deus chamado Ruatê. Era um Deus que se manifestava em forma de mosca. Então ele não protegeu as pessoas
do Egito e as pragas vieram. Já a quinta praga, a peste dos animais, era um deus chamado Hator, que era o deus de cabeça de vaca, e o Apis, o touro que era venerado por eles. Também não protegeu, e nós sabemos que morreu todos os animais ali, não é? De saraivada e das pragas. A sexta praga, aí que nós podemos passar aí, já no capítulo 8, 9 aí, era a sexta praga de úlceras. Quem protegia os homens de acordo com eles de úlceras era uma deusa chamada Sekhmet, uma deusa com poder de curar. E Serapis, o deus curandeiro. Eles acreditavam num desses dois deuses. Eles veneravam, adoravam, e os homens morreram de úlcera, mostrando ali que eles também não tinham poder nenhum. E a sétima praga, a chuva de pedras, não é? Que eles esperavam de Nut, que era o deus do céu. E também o deus da plantação, Sete, mostrou que a saraivada destruiu toda a lavoura deles e que nenhum dos dois tinha poder nenhum sobre aquilo que Deus queria fazer. E por fim, a oitava praga ainda, né? A oitava praga de gafanhotos, que era um deus chamado Osíris, deus da agricultura, ou o próprio Sete, que cuidava das plantações e das lavouras, mostrando que nenhum deles podia fazer nada, não é? Essa aqui é a oitava. A nona praga, então, foi a praga das trevas, né? Eles acreditavam e adoravam a deusa chamada Ísis, que era a deusa da vida, e também Ra, que era o deus do sol. Então mostrava para eles assim, olha, as trevas vai vir aí, vocês vão acreditar em quem? Nesse deus pagão aí, e veio as trevas, e esse deus pagão sempre sendo colocado para trás, Deus dizendo, olha, não são nada, não são ninguém. Então, de acordo com cada praga que Deus mandava, era para mostrar aos egípcios e a todo mundo que eles não eram nada, nem eram ninguém. Então, no capítulo 11, nós vimos aí Deus anuncia a 10ª praga, que era um deus chamado Nin, que era a deusa da reprodução. Ou Neked, a deusa do nascimento, junto com Ilza, que era a protetora das crianças, onde veio então a morte dos primogênitos e mostrou que eles não eram nada nem ninguém. Volte lá para o capítulo 12, que nós vamos seguir daqui, só para vocês entenderem quem eram esses deuses que o Senhor está dizendo aí no capítulo 11, né? Ele diz assim no capítulo 12 aí, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei sobre todos os deuses do Egito, que era sobre eles, ele dizendo assim, eu sou o Senhor. No versículo 13 ele diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 14 ele diz, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis por toda a solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim como foi o dia de sábado, para nós lembrarmos das gerações do Senhor, ele estabeleceu essa aliança conosco, da Páscoa. Porque esse cordeiro que era morto aqui, ele, de acordo com o que diz o apóstolo Pedro e São João, e o próprio Senhor Jesus, ele de fato era o verdadeiro cordeiro pascal. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso, 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Então, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais, o que mesmo? Nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque, como eu disse lá, era símbolo do pecado. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi o que mesmo? Imolado. Então o cordeiro, de fato, era Jesus Cristo. E João Batista, que era primo de Jesus, diferença ali de 6 meses, quando viu lá no Rio Jordão, João batizava as pessoas ali,
E João sempre dizia, olha, eu batizo vocês com água, mas virá alguém que é maior do que eu, que já existia antes de mim, que nem a sua sandália eu sou digno de transportá-la, de apertar as correias. Ele batizará vocês com fogo e com espírito. E ele não conhecia Jesus, é interessante isso, né? Ele viveu no deserto, se alimentava de mel silvestre, como nós sabemos, e de gafanhotos. Um dia alguém pregando sobre isso disse, mas não era gafanhoto, era uma espécie de planta, tal. Era gafanhoto mesmo, querido, era um inseto mesmo. De acordo com Levíticos 11, nós podemos comer o gafanhoto se preciso for. Esses bichos que pulam com a pata traseira, era aquilo lá que João comia mesmo. Não tem que inventar teoria, sabe? E eu vi isso alguém pregando assim, não era um pastor, era alguém pregando numa igreja central, lá em Recife isso. Eu escutei alguém falando, os gafanhotos eram umas bolinhas assim que caía da árvore e tal. E eu quase, sabe, me rasgou no coração ouvir aquilo, né? Mas enfim. Então, voltando para cá, né? João olha para ele assim no dia do batismo e diz assim no meio da multidão, apontou e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 12, queridos, o versículo 19 diz assim, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado na congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra, não se ache fermento. O versículo 19 aí do capítulo 12 de Êxodo. Voltando aí para onde a gente estava lendo, né? Êxodo, capítulo 12, eu li o versículo 19. O versículo 20 diz assim, nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pão asmos. O versículo 12 ele diz, versículo 22. O versículo 22 ele diz assim, tomai um molho de isopo, que é isso que eu falei, que é a plantinha lá, né? Molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai as vergas da porta, e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para o ferir. O versículo 26, ele diz assim, quando vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Aí o versículo 27, ele diz, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e lhe livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que nós temos que aprender com isso, queridos? Que de fato foi instituída pelo Senhor Deus. Não era uma questão de gostar ou não gostar, era uma questão de vida ou morte. Ou você celebrava a Páscoa, botava lá o sangue nas ombreiras, e você estava livre com a sua família. Se não tivesse, o anjo, com certeza, o primogênito, ele seria morto, né? E assim foi, não era uma questão das pessoas dizer, olha, eu não quero fazer, era uma questão de vida ou morte, era uma festa da Páscoa que simbolizava exatamente isso. Nesse mesmo capítulo 12, o versículo que eu quero que você leia comigo aí, é o versículo 46. Ele falando a respeito do cordeiro, né? Ele diz assim, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. É interessante, né? Então o cordeiro ele tinha que ser inteiro, a cabeça tirada e assado, não podia ser cozido nem água, tinha que ser apenas assado. E por que, querido, ele diz assim que não poderia ser quebrado os ossos? Abra sua Bíblia lá no livro de São João, capítulo 19, para você entender quem era esse cordeiro. Por que não podia quebrar os ossos dele? Porque ele era simbolizado. São João, capítulo 19, lá no Evangelho de São João.
São João, capítulo 19, o versículo 32 ao versículo 36. Aqui você vai entender por que não podia quebrar os ossos do cordeirinho lá. Diz assim: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificados. O versículo 33 diz assim: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creeis. E isso aconteceu para que mesmo, queridos? No versículo 36 aí. E isto aconteceu para quê? Para se cumprir as escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras: eles verão aquele a quem transpassaram. Esses homens que já morreram quando Jesus Cristo vir, eles ressuscitarão para testemunhar que de fato Jesus era o Filho de Deus e era o Cordeiro de Deus. Então entendeu a questão da Páscoa aqui, do cordeirinho, que simboliza Jesus, que não podia quebrar. E é interessante uma outra coisa, queridos. Esse mesmo livro, o livro de Lucas, no capítulo 22, capítulo 22 de Lucas, antes de João, né? Capítulo 22, nós vimos aqui, capítulo 22, versículos 7 e 8 de Lucas. Lucas, capítulo 22, diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, que importava comemorar o que mesmo? A Páscoa. Isso era quando agora? Nos dias de Jesus, né? Era no dia de Jesus. Então veja, Jesus então diz aí no versículo 8: Jesus, pois, enviou a Pedro e a João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, né? Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam então a Páscoa. E o versículo 19, ele diz assim: e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em que mesmo? Em memória de mim. Então, até que Jesus viesse, nós deveríamos fazer. Agora, não mais matando o cordeiro, porque o cordeiro já havia sido morto, o cordeiro da Páscoa. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, então ali o sacrifício por nós foi suficiente. Não precisamos mais, nos dias de hoje, sacrificar cordeiro, matar o cordeiro, nem fazer todo esse ritual, porque o próprio Senhor Jesus já foi o nosso cordeiro pascual, de acordo com Paulo, foi morto, não é? E então ele oficializou então a ceia. É a ceia que nós agora, quando celebramos a morte de Jesus Cristo, a remissão dos nossos pecados e o poder de Deus sobre a vida daqueles que comem e bebem do corpo do Senhor, não é? Então percebe como é a ligação do velho, está no novo, e isso nós fazemos hoje, porque tem igrejas por aí, queridos, que eles não celebram assim, sabe? Eu, quando teologando, tinha uma matéria que chamava Doutrina da Santificação. A gente foi em algumas igrejas assim, e lá, quando chegamos lá assim, chegamos por acaso no dia da Santa Ceia lá. E eles celebram assim a Santa Ceia com pão, esse pãozinho de mercado, da feira, da padaria que a gente celebra. Os nossos amigos aí da igreja mormon, esses mormons,
Eles comem pão de padaria com água, não usa vinho, é água mesmo, água comum e pão, assim, sai entregando assim, uma coisa que não é o suco da videira, né, que simboliza o sangue. Então a gente vê assim pessoas assim que às vezes faz com que suco, vai assim, coloca o que suco na água e tal, não tenho usado o suco da uva, né? Então a gente vê assim que muitas pessoas, assim como também que viola o sábado, também leva isso assim de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Mas nós não, nós temos que seguir a recomendação, como ele disse assim, até que ele venha fazer isso em memória de mim. E hoje o Senhor nos convida, sabe, a celebrarmos. O que nós temos que fazer, querido, nesse momento? Lembrar do Senhor Jesus, que perdoou o meu pecado, perdoou o seu pecado, nos purificou e nos deu de novo o direito à vida eterna, sabe? Quando nós comemos do pão e bebemos o suco da videira, isso simboliza um novo nascimento, um novo rebatismo. Eu não sei qual é o seu problema, nem vou lhe perguntar isso, porque Deus já sabe e você também sabe. Mas é um momento de você refletir sobre a sua vida e tomar, sabe, do pão e pedir ao Senhor Deus sabedoria, cura espiritual, cura física. Não sei quais são as suas necessidades. É uma hora de você se reconciliar com o Senhor Deus. Nós temos ali atrás um lugarzinho com as bacias com água, e nós devemos sempre assim lavar um pé um do outro como símbolo de humildade, porque foi Jesus que ensinou isso, não é? Muito bem, queridos. A orientação é assim, olha, quem for tomar parte dos emblemas, eu convido você a que fique em pé, para que o nosso amado diácono possa identificar você. E quando ele for servir você, querido, só abra a mão assim, olha, ele vai soltar um pãozinho na sua mão. Esse pãozinho, ele foi feito com muito carinho, simboliza o corpo de Cristo, e ele está dentro de um saquinho plástico já protegido, tá bom? Então, você segura o pãozinho aí e espera ele servir todo mundo. Quando ele vir para cá que servir todos nós vamos tomar juntos, tá bom? Então, o meu amado Ronaldo, ele vai fazer a leitura pelo pão e a gente ora, tá bom? Nossos irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, dando a instrução sobre a ceia do Senhor. Vamos ler apenas o 23. Amém? Possamos acompanharmos junto na leitura do Senhor. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Nos ajoelhemos e oremos pelo pão. Pai Santo e bondoso Senhor, aqui está, Senhor, sobre a mesa o pão que simboliza o teu corpo. Ó Senhor, que ao comê-lo possamos ser curados das nossas enfermidades, do nosso pecado e de tudo aquilo que tem contrariado o nosso viver e o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a entrarmos novamente em comunhão com o Senhor. Nos purifique, Senhor, e ficaremos limpos. Que nesse instante possamos ser gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, porque foi através do teu corpo lá na cruz do Calvário que o Senhor foi morto, fosse transpassado, fosse perfurado, fosse humilhado e fosse a ignomínia da cruz para a remissão do meu pecado e do pecado de cada um de nós. Ó Senhor, abençoe todos aqueles que iam participar nesse instante. Nos dê a tua bênção e a tua paz sobre esses pão e sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Segura um pouquinho aqui, amado.
Como irmãos nos acheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção. Pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, versículo 27 em diante, diz assim: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. É interessante, queridos, que Jesus Cristo ele sempre abriu mão das coisas que ele governa, das coisas que ele gosta, né? Ele abriu mão do trono, veio aqui para nascer como um de nós, nasceu, viveu como um de nós, sofreu como um de nós, teve fome como um de nós, morreu. Nós também vamos morrer, mas temos a esperança de ressuscitar, assim como ele ressuscitou. E ele disse assim: olha, eu vou fazer outra promessa para vocês aqui, está vendo? Essa é a última vez que eu vou beber do suco da videira com vocês, e não vou beber de novo, até que eu beba com todos vocês lá no reino do meu Pai. Fez essa promessa e eu acredito que ele fica muito ansioso, assim, muito desejoso da gente estar lá com ele no reino dele, para tomar com você, comigo e com a nossa família, né? Que possamos nos lembrar disso, sabe? Que o Senhor faz aliança de um direito que assiste a ele, abre mão para dizer: olha, eu vou aguardar você, viu? Segura um pouquinho mais aí, o mundo vai chegar um momento do fim dele, mas eu vou manter o voto para tomar o suco da videira lá na Canaã Celestial. Lembra? Na festa das bodas do Cordeiro, você é convidado, eu sou convidado, ele mesmo vai servir esse suco que ele está com todo esse tempo guardado, reservado para tomar com você e tomar comigo também. Nos ajoelhemos e oremos ao Senhor. Pai Santo e bondoso Senhor, graça te damos, ó Deus, pela salvação em Jesus e também pelo teu sangue vertido lá na cruz. Sangue esse que foi suficiente para remir a humanidade, ó Senhor. Salvar a minha vida, me purificar dos meus pecados e dos pecados de cada um daqueles que aqui estão essa manhã. Ó Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos novamente diante do Senhor e pedir clemência a Ti, ó Deus, que nos perdoe naquilo que temos falhado, que ao tomarmos desse suco, possamos novamente ser purificados diante de Ti e que possamos lembrar, ó Deus, do Teu sacrifício, que foi suficiente para nos remir, para nos dar paz, para nos darmos a certeza de um dia estarmos contigo na tua eternidade. Nos prepare, ó Senhor, não permita que nenhum de nós pequemos ou caímos na mão dos homens perversos, mas que sejamos sempre guardados pelo teu Santo Espírito, para que naquele grande dia possamos estar com o Senhor na eternidade, celebrando mais uma vez as bodas do Cordeiro, onde o Senhor mesmo há de nos servir, e o Senhor mesmo há de partilhar conosco, porque o Senhor tem saudade de nós, Senhor.
Sabemos que o Senhor tem saudade e deseja vir muito em breve para nos levar. E sabemos também que o Senhor já não veio, Senhor Deus, aguardando muitas pessoas sinceras, que às vezes têm errado na vida, às vezes não têm conhecido a Tua palavra, e ainda o Senhor permite a cada um deles se arrepender e conhecer o Senhor, para que assim também possam ser salvos e entrar no Teu reino. Obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Abençoe aqui a Tua igreja, Teus filhos e filhas que hão de partilhar nesse instante sobre esse suco. Que nós possamos nos alegrar e que o Senhor também se alegre conosco nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Como irmãos, nos acheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeito está. Com o mesmo gesto de fé e esperança, partilhemos juntos. Amém, Senhor. Queridos, o copinho, o cálice, você leva de lembrança para sua casa, tá bom? Para você lembrar do compromisso que você fez lá com o Senhor. Deus abençoe você e que nós possamos, como disse a palavra de Deus, o livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles não tinham uma casa própria, né? Eles eram nômades, eles iam na casa de José, eles iam na casa de Marta, eles iam onde eram convidados, mas eles ficavam muito no Monte das Oliveiras, no Monte do Getsêmani. E aqui eles foram ao Monte das Oliveiras, né? Porque eles não tinham a casa para ir como nós temos. Vamos sair daqui a pouco, nós vamos para a nossa casa almoçar. E Deus tem nos abençoado muito, não é? Nós podemos ficar em pé nesse instante e cantar novamente o hino 392, bem junto a Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua saúde, lhe dê paz, lhe dê um ano de bênção, um Natal próspero junto à sua família. Aproveite bastante, tá bom?
junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Delas além consegui apontar. Lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja teu eterno nome, ó Deus. Estamos felizes porque estamos na tua casa, ouvimos a tua palavra, louvamos o teu nome e celebramos a ceia que o Senhor ordenou que fosse feita em memória do Senhor até que o Senhor viesse. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu e nos guarde, Senhor, para a tua ceia, que um dia o Senhor mesmo há de celebrar conosco. Abençoe os teus filhos e filhas, abençoe aqui a liderança dessa igreja e abençoe essa comunidade, ó Deus, que a tua palavra aqui possa ser estendida e que essa igreja possa ser uma luz para esse local. Nos dê um restante de dia feliz, nos guarde para o teu reino e nos dê a tua bênção com a tua paz e também com o teu perdão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos esses favores e te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por ter vindo essa manhã à casa do Senhor. Um bom Natal para vocês, um feliz ano novo, viu? Lembre-se que as promessas de Deus têm mantido, né? A aliança. Passou já terminando aí um segundo ano aí nessa crise, dessa pandemia, e Deus tem cuidado de você e vai cuidar. Que Deus abençoe você, a sua família, seus filhos, a sua casa e a sua vida. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter vindo essa manhã à casa do Senhor, viu? Deus os abençoe.